Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos envolva e nos mantenha em sua paz. Chico Xavier havia se mudado para Uberaba, saindo da pacata Pedro Leopoldo, quando certo dia recebeu a visita de um amigo da sua juventude, que ao chegar na sua modesta casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, disse para Chico: passaram-se tantos anos que nós não nos encontramos, mas parece que te vi ontem, porque você permanece o mesmo. Continua pobre, continua solteiro, continua sem conquistas em nenhum campo. Veja, eu me casei, sou bem de vida, tenho vários filhos e até netos. Estou muito feliz. Chico Xavier abaixou seus olhos, porque, em razão, o seu companheiro tinha certa conotação no que estava trazendo, mas não expressou nenhum comentário, continuaram dialogando, e quando o amigo se foi, Chico Xavier caiu no cismar. Ele estava um tanto quanto tristonho, os olhos baixos, quando Emmanuel lhe apareceu. Porque os mentores sempre aparecem na hora errada, ou na hora certa, a hora que precisam trazer as orientações para todos nós. E quando apareceu a Chico, lhe disse: mas Chico, por que tanta tristeza? Mas o senhor não acaba de ver o que aconteceu? O meu amigo da adolescência aqui esteve, prosperou, casou-se com uma mulher de rara beleza, tem também muitos filhos e até netos. E qual é o problema, Chico? Eu não tenho nada disso. Continuo o mesmo de antes. Deve estar havendo algum engano, Chico. Porque você não tem uma casa onde mora, você não tem a sua aposentadoria, e isso não lhe é o bastante, o necessário. Chico Xavier, o senhor tem razão, mas eu não me casei. Não se casou? Mas é claro que você se casou. Com quem? Perguntou Chico. Com a doutrina espírita. Você está casado comigo, com Maria Dolores, com Meimei, André Luiz, e todos aqueles que se comunicaram por seu intermédio. Ah, mas o meu amigo, além de ter se casado, tem filhos. E eu nunca terei filhos. Outro engano, Chico. Você tem muitos filhos. Tenho filhos? Uai, eu não sabia. Tem muitos filhos. Todos os livros psicografados por seu intermédio são os nossos filhos, que levam a mensagem aos corações que desejam tê-los em sua posse. Mas e netos? Eu nunca terei. Outro engano, Chico. Você já tem netos. Porque os nossos livros, quando são traduzidos para outro idioma, são os netos que derivam dos nossos filhos. Embora haja um largo abismo entre a minha pessoa e a de Chico Xavier, hoje, nessa noite de bênçãos, é uma grande alegria para o meu coração, porque eu recebo mais um filho, o 14º, sob a luz do Evangelho. Nossa psicografia pelo Espírito Fritzschein. Este livro, o benfeitor espiritual tomou algumas frases de pensadores da humanidade, sejam eles da filosofia, da ciência ou da religião. Pensadores como Nelson Mandela, Buda, Sócrates, também Abraham Lincoln,
Madre Teresa de Calcutá, Confúcio, Thomas Edison e tantos outros foram pinçados da história com as suas frases que ficaram marcadas. E à luz do Evangelho e do Espiritismo, Friedschein comenta neste livro: é um modo de poder demonstrar que durante a história da humanidade, homens e mulheres nasceram, viveram aqui na Terra e falaram da mesma coisa de formas diferentes. Todos eles trouxeram ensinamentos dentro do campo que trabalhavam, legando para a humanidade grandes lições. No prefácio do livro, Friedschein diz que ele pensou alguns desses ensinamentos, são 100 frases escolhidas por ele, onde ele faz uma abordagem de forma muito simples, desvelando o que aqueles pensadores desejaram trazer à sua época. Na noite de hoje, nós tentaremos fazer uma abordagem de algumas dessas mensagens que são colocadas no livro. Vamos recordar alguns desses pensadores, alguns ensinamentos, entretecendo os comentários em torno do Evangelho e da doutrina espírita. E para nós iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de nos recordar de uma personagem singular, que nasceu no dia 14 de janeiro de 1875. Ele havia nascido numa família de classe média. Seu pai era pastor e músico, e ele teve toda a sua fundamentação na doutrina protestante. O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina que eles professavam, foi a diretriz segura para a sua caminhada. Logo, desejou seguir os passos do pai, tornando-se também pastor. E nas décadas de 1895, já com 20 anos de idade, ele pôde começar as suas primeiras pregações, tornando-se querido na cidade onde eles moravam, na Alsácia. Estamos falando de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um grande pregador, também músico, porque seguiu as tradições da sua família. Estando certo dia na casa de alguns amigos, estava sobre a mesa uma revista. E quando ele tomou a revista em suas mãos, folheando-a, ele encontrou uma reportagem que falava a respeito de uma organização não governamental que estava realizando trabalhos na África, junto a homens, mulheres e crianças, convocando médicos para que pudessem ir àquele país distante, aquele continente tão sofrido, para auxiliar as pessoas que estavam em necessidades. Naquele dia, o jovem Albert Schweitzer, ele teve a vontade de estudar medicina, para que pudesse realizar este trabalho. E a sua determinação foi tão grande, que ele conseguiu formar-se. E logo que tornou-se médico, ele ingressou no trabalho. Viajou para o outro continente, alemão que era, e foi para o Gabão, na África Ocidental, onde iria realizar um trabalho na cidade de Lambaréné. Quando ele chega na cidade, ele vai perceber que a dor e o sofrimento daquelas pessoas eram muito maiores do que se diziam nos jornais, na televisão. Ele podia ver de perto o sofrimento alheio e recebeu um galinheiro para que pudesse montar o seu consultório. Foi dentro de um galinheiro que ele atendia aos pacientes, homens, mulheres e crianças. E com o passar do tempo, seus recursos financeiros foram acabando, os recursos também da ONG, e ele não sabia como ajudar. Teve vontade de fazer algo para poder auxiliar aquelas criaturas.
E como era um grande músico, estudioso da música de Bach, Johann Sebastian Bach, o grande músico clássico, que trouxe para a humanidade uma larga contribuição no campo da música, ele decidiu fazer na Europa concertos. Cobrava altos ingressos para que pudesse, então, com o dinheiro, ajudar as pessoas da África. E foi assim que esse homem pôde imortalizar-se na história. Ele vai desencarnar com 55 anos de idade, ali mesmo em Lambaréné, junto dos mais necessitados. E uma das frases que ele trouxe para a humanidade e que o benfeitor espiritual Fritz Schein se utiliza é esta: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. As palavras deste grande médico, teólogo e pastor realmente são de uma profunda sabedoria, porque aprendemos com a doutrina espírita que a maior influência que nós podemos fazer dentro da sociedade em que vivemos é pelas nossas atitudes. Madre Teresa, ela já dizia que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Quando nós queremos modificar ao nosso entorno, antes de modificarmos externamente, é preciso fazer a grande proposta na nossa intimidade. Não há como mudar o mundo se nós não nos modificamos. Na mensagem em que Fritz Schein comenta essa frase, em que ele deu o nome de contágio salutar, ele nos traz vários exemplos na história, quando o exemplo de pessoas puderam arrastar multidões. E ele recorda-se daquela manhã, quando no pretório Jesus de Nazaré é levado para o julgamento de Pôncio Pilatos. E foi no meio da multidão que alguém se levantou e começou a gritar: solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E aquela voz contagiou a multidão que ali se encontrava, e eles puderam então deixar-se envolver, pedindo a soltura do grande ladrão, perseguido durante muitos anos e preso pelo Império Romano, e agora, em detrimento dele, estava preso Jesus. E quando Pôncio Pilatos pergunta o que fazer com Jesus de Nazaré, é também uma voz da multidão que grita: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Uma voz atuando e influenciando as centenas de pessoas. Fritz Schein também se recorda, agora mais próximo de nós, na década de 60, quando os jovens, especialmente nos Estados Unidos, abraçaram a proposta do hipismo, as drogas, o sexo e o rock and roll, até que se reuniram milhares deles na praça de Woodstock. E na praça de Woodstock vivenciaram durante 3 dias consecutivos a bacanal, o sexo promíscuo, a utilização de drogas, até que um jovem se levanta entre aqueles milhares de jovens e propõe a criação da primeira ópera que falava a respeito de Jesus, Jesus Cristo Superstar, onde uma linguagem juvenil tratariam a respeito dos ensinamentos de Jesus. Para nós percebermos que a influência ao nosso entorno, ela se faz tanto para as questões positivas, quanto para as questões negativas. Jesus se tornou mestre por excelência, porque quando esteve na terra não apenas falou a respeito da sua mensagem, mas a praticou dia após dia. Quando ele se despediu dos seus apóstolos, naquela noite que ficou denominada como a última ceia, ele adentra a casa de Maria de Jerusalém, no 2º piso, a mãe de Marcos, aquele que mais tarde vai ser um dos evangelistas.
E ele escuta uma discussão entre os seus seguidores. Quem é o maior no reino de Deus? Durante 3 anos e meio, aqueles homens acompanhavam os passos do Messias, que vivenciou a humildade na sua mais pura expressão aqui na terra, e ainda não haviam compreendido. E Jesus nada diz, senão vai a uma pequena cômoda de madeira que estava colocada ali no 2º andar, toma nas suas mãos de uma bacia contendo a água cristalina, a toalha que cinge na sua cintura e vai lavar os pés dos seus seguidores. Era a condição de um escravo. Somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E quando ele termina de lavar os pés dos 12 apóstolos, ele olha para eles e diz: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor de todos. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Fazei como eu faço com todos vós, lavai os pés uns dos outros. Ele dá a mensagem e a pratica, e influencia a centenas de milhares de pessoas, a milhões delas no transcorrer da história. O exemplo realmente arrasta. Mas a palavra também tem o seu poder, porque a palavra é um dos meios de comunicação que nós dispomos para nos podermos interrelacionar dentro da sociedade. E Fritz Schein, ele trouxe uma mensagem sobre a palavra muito interessante, pensando o pensamento de Abraham Lincoln, o ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele diz: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. É uma frase muito interessante. E ele a toma como a primeira mensagem para nós podermos reflexionar sobre o poder da nossa palavra. Foi este o nome que ele deu à mensagem. A nossa palavra tem um poder excomunal, que nós ainda não atentamos para isso. Porque a palavra, ela destrói, mas ela também constrói. A palavra anima, mas também dá desânimo. A palavra auxilia, mas também faz com que a criatura permaneça na ignorância, quando envolvida em colocações mal trazidas. A palavra é este instrumento de verbalização que nós precisamos saber utilizar no nosso dia a dia. E quando nós abrimos a nossa boca, nós demonstramos quem somos. Pelas nossas palavras, nós demonstramos aquilo que trazemos dentro do nosso coração. Foi por isso que Jesus disse: a tua boca fala o que está cheio o coração. E mesmo que nós tentemos, com a nossa palavra, sermos dóceis, sermos amáveis, colocando máscaras, chega um momento que a máscara cai. Nós não conseguimos ficar com ela durante muito tempo, porque nós nos desvelamos na convivência, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, ou mesmo no instituto religioso a que fazemos parte. Nós demonstramos aquilo que somos pelas nossas palavras. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai dizer que as mensagens que nós recebemos dos benfeitores espirituais devem ser avaliadas pelo seu conteúdo e não pelos nomes de quem as assinam. É muito comum no nosso movimento espírita, quando participamos de uma reunião mediúnica, ou mesmo quando em público temos uma mensagem psicofônica, ou mesmo uma psicografia de um benfeitor espiritual, nós querermos imaginar quem seja. E antes mesmo de declinar o nome, nós ficamos conjecturando: ah, deve ser Sheila. Não, é Bezerra de Menezes. Estou achando que é Chico Xavier. E quando o Espírito diz o nome, por intermédio do médium, nós dizemos: ó, fulano de tal. Mas quando pergunta qual é o conteúdo da mensagem, bem poucos sabem. Porque estamos mais interessados em quem deu a mensagem do que na mensagem propriamente dita. É preciso tomarmos cuidado, porque João já dizia que nem todos os espíritos, eles são de Deus.
As nossas palavras, elas envolvem vibrações, tanto positivas quanto negativas. Chico Xavier, quando morava em Pedro Leopoldo e trabalhava na Fazenda Modelo, ocorreu algo muito curioso com ele. Ele estava indo para o trabalho e naquele dia um tanto quanto atrasado, o que era raro, porque Chico sempre era muito pontual nos seus compromissos. E quando ele estava indo, ele deparou-se com uma senhora que estava debruçada no portão de entrada da casa, o aguardando. E quando ela viu Chico, o chamou e disse: sou Chico, eu estou esperando o Senhor, porque eu desejo lhe falar. E começou a falar das suas dificuldades, dos seus problemas, como sempre nós fazemos quando desejamos reclamar. Mas Chico, atrasado, olhava no relógio, e na primeira folga que ela deu na fala, ele então lhe informou: minha irmã, estou atrasado, eu gostaria de pedir para que a senhora me aguardasse no final da tarde. Quando eu retornar da Fazenda Modelo, passarei aqui e nós vamos dialogar. Ela já não gostou, porque quando nós não temos atendido aos nossos interesses, nós não gostamos. Ela expressou na sua face o descontentamento, mas Chico, diante do silêncio dela, prosseguiu. Ele não havia andado muitos metros, ele sentiu uma leve tontura, ele sentiu uma vibração estranha envolvendo o seu corpo, e Emmanuel lhe apareceu. Ele disse: Chico, olhe para trás. E quando ele olhou, uma nuvem escura vinha da mente e da boca daquela mulher, que o envolvia em uma sombra enegrecida, porque ela estava descontente com a atitude do Chico. E Emmanuel disse: não está atrasado? Quem está atrasado, atrasar 5 minutos a mais, a menos, não fará diferença. Ensinamento de Emmanuel. Ele que prezou pela disciplina. Volte e atenda. Ele voltou. Quando chegou perto dela, ela já ficou assustada, porque Chico retornando. Ele parou e disse: me perdoe, minha irmã. Pode dizer que eu estou escutando. Ela caiu em si. Ela caiu em si e disse: me perdoe você, Chico. Pode seguir e ir trabalhar. Quando o Senhor retornar, passe aqui e nós conversaremos. Agora foi ela quem dispensou. Então Chico retornou na estrada com o bem-estar daquele que tem a tarefa cumprida. E quando ele sente o bem-estar, Emmanuel diz: agora olhe para trás. E quando ele olha, uma luz sai da mente dela e da boca, envolvendo Chico Xavier, para demonstrar que no mesmo instante nós podemos emitir luz e emitir trevas. São as nossas escolhas, é a nossa liberdade no agir, no pensar e no falar. Mas será que nós podemos influenciar, contagiar as pessoas também por outros meios, que não sejam as atitudes, os exemplos e também a nossa palavra? Houve na história da humanidade um homem que chamou a atenção das multidões, porque ele revolucionou o cinema da sua época. Estamos falando de Charles Chaplin. Charles Chaplin, que foi o comediante, humorista, que estabeleceu o cinema mudo, que através de uma maneira muito sadia, pôde trazer a alegria aos corações daqueles que assistiam, seja na tela do cinema, seja nos televisores preto e branco dentro do nosso lar. No século XIX, ele marcou a história. E dentre as suas frases, Fritz Schein pensou aquela em que ele diz: um dia sem rir é um dia desperdiçado. Só podia vir de Charles Chaplin essa frase. E como ele tem razão? Porque às vezes nós somos tão mal-humorados, olhamos para as pessoas, elas estão carrancudas, sequer dão um sorriso para aqueles que estão à sua volta. E o sorriso é a expressão da nossa alegria. Quando nós sorrimos, nós movimentamos os músculos da nossa face, nos dá bem-estar. E isto não são conjecturas, são comprovações científicas de estudos que foram realizados.
Cientistas da Universidade de Boston fizeram uma experiência muito curiosa. Trouxe pacientes com diversos tipos de enfermidades e dividiram os pacientes em 2 salas distintas. Alguns foram assistir filmes de terror, filmes policiais, filmes de dramas. Outra sala foram assistir filmes humorísticos, filmes religiosos. E quando terminou a exibição do cinema, eles mediram a saliva dos pacientes. E eles puderam denotar que aqueles que haviam assistido os filmes humorísticos, aqueles que haviam assistido os filmes religiosos e românticos, eles desenvolveram, aumentaram a defesa imunitária do organismo, com propensão a poder encontrar a cura. Porque quando nós expressamos as nossas emoções, os nossos sentimentos de forma positiva, é muito bom. Não é a gargalhada, porque quando nós gargalhamos, é um conflito psicológico. Nós queremos esconder através daquela gargalhada as nossas emoções mais profundas, diferentes daquela que estamos esboçando no esgar. Mas o sorriso, ele é muito positivo. O sorriso nos faz bem e também aqueles que estão à nossa volta, que querem se aproximar, querem conviver conosco. Dificilmente alguém que é carrancudo, que é mal-humorado, tem amigos, tem pessoas que querem e desejam estar ao seu lado. Muito antes, pelo contrário, sempre estão se afastando. Por isso, diz Charles Chaplin que um dia sem rir é desperdício. Nós estávamos numa determinada casa espírita em Belo Horizonte, realizando palestras. Sempre estamos quando somos convidados naquela instituição. E logo no início das atividades, a presidente, que estava dirigindo a reunião naquele dia, ela informou aos participantes: por gentileza, vamos desligar os nossos aparelhos celulares ou colocar no silencioso. Fez as apresentações iniciais, nos convidou para a palestra e nós começamos a falar. Daí mais ou menos 5, 10 minutos de palestra, um celular tocou no fundo do salão. E a pessoa atendeu, falou em voz alta, saiu conversando dentro do salão. Isso causou um profundo desconforto nas pessoas, também no palestrante, porque o palestrante também se sente desconfortado com algumas situações que tiram ali a atenção, chama a atenção das pessoas que estão em volta, porque não incomoda somente o dono do celular, mas a todos que estão ali presentes. Ela saiu, atendeu o celular, ficou conversando na porta do centro. Todos escutavam lá dentro. E nós continuamos fazendo a palestra dentro das nossas possibilidades. Ela voltou, assentou-se. Daí, mais um tempo, nós estávamos contando uma história. As pessoas estavam envolvidas. De repente, o segundo celular tocou. E quando o celular de alguém toca, o que acontece? Nós olhamos o nosso, para ver se está no silencioso, se nós também desligamos o nosso. É uma dica para os senhores, podem olhar. Então, tocou o segundo celular, e o desconforto foi ainda maior, porque as pessoas entreolharam-se, era uma mulher, e mulher com a bolsa é terrível, porque procura e não acha. Ela pegou a bolsa, revirou a bolsa, não achava o celular de forma nenhuma. Quando achou, desligou, e pairou novamente o silêncio dentro do salão. Continuamos a fazer a palestra. De repente, minha gente, o terceiro celular, numa noite só é demais, o terceiro celular tocando, estávamos fazendo a palestra, aquilo nos incomodou mais um pouco, e ninguém desligava. O celular tocava, ninguém desligava, era uma musiquinha que tocava longe, e de repente, nós começamos a prestar atenção, era uma musiquinha já conhecida, uma musiquinha que a gente conhecia, era o meu celular. Na primeira cadeira, era o meu celular que tocava, para nós percebermos que a vigilância está presente em todos nós. E as pessoas puderam perceber isso,
porque é preciso que nós estejamos atentos. Não seria nem necessário nós avisarmos a respeito do celular, mas sempre avisamos para que os desatentos possam colocar no silencioso. Há uma outra história muito interessante, porque poucos riram dessa. O dia vai ser desperdiçado. Há uma história muito interessante do Chico, também ocorrida em Pedro Leopoldo. Um senhor, ele frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga e era da zona rural. Ele aproximou-se do Chico, disse de onde era. Chico ficou um pouco condoído dele vir tão longe e frequentar a instituição. Depois de alguns meses, Chico disse: não prefere criar na sua casa, no seu sítio, um local de estudo, para possibilitar que as pessoas da região possam ir? O senhor ficou muito animado. Chico foi, se propôs a participar com eles durante algum tempo, para prepará-los para o trabalho. E não é que deu certo. O grupo foi crescendo, começou a ter reuniões mediúnicas. Era uma família muito modesta. Eles tinham uma vaquinha chamada Mimosa. E a vaquinha Mimosa que dava para eles o sustento pelo leite. Eles vendiam na cidade. Era uma família modesta, mas que era muito feliz. Passou-se alguns meses, Chico Xavier afastou-se do trabalho, deixou que eles ficassem sozinhos. Um dia Chico encontrou com um homem, Pedro Leopoldo. E então, como estão as atividades? O homem choroso disse: Chico, fechei o centro. Mas como fechou o centro? Tantas pessoas dependem do Senhor lá. Não suportei a minha dor, Chico. A vaquinha Mimosa morreu e eu nem acredito que Deus exista. Porque se a vaquinha Mimosa era que dava sustento para a nossa família e Ele nos tira a vaquinha Mimosa, como vamos viver? Eu estou destroçado, Chico. Chico conversou com ele, esclareceu, pôde envolvê-lo em ternura, mostrou para ele a oportunidade do trabalho que ele não deveria desperdiçar. E eles se despediram. Meses depois, um novo encontro em Pedro Leopoldo. O homem estava bem, animado, e Chico disse: e então, como está você? Ah, estou ótimo, Chico. Segui a sua orientação, reabrimos o centro, as nossas reuniões mediúnicas, tudo está permanecendo muito bem. Mas e a saudade da vaquinha Mimosa? Ele disse: ah, Chico, nem te conto. Nós estávamos na nossa reunião mediúnica, e certa noite, todos concentrados, de repente um médium, mu, que coisa estranha. Eu me levantei, fui até o médium, dei passes dispersivos, disse: meu irmão, aproveite a oportunidade para poder falar aqui conosco. Mu. Naquele momento eu recebi um insight. Foi os benfeitores espirituais. E eu perguntei a você, vaquinha Mimosa. Disse que era, Chico. E nós começamos a conversar, a dialogar na linguagem do mu. E eu descobri, Chico, que ela está muito bem, que ela está nos currais espirituais. E é por isso que eu voltei às minhas atividades. Chico, ele narrava e dizia que não queria tirar a ilusão de ninguém. O tempo diria para aquele senhor os reais propósitos da mediunidade, para nós descontrairmos e ganharmos o nosso dia, dando um sorriso. Mais tarde, no transcorrer da história, nós vamos encontrar, já bem próximo de nós, uma figura que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana trouxe uma larga contribuição para seu tempo. João Paulo II, que faleceu no ano de 2005, com 84 anos de idade, que foi o Papa que mais trabalhou em favor da paz na nossa sociedade. Viajando o mundo com a autoridade que possuía, ele levava a mensagem do Evangelho para confortar os corações. E há uma frase de João Paulo II, dentre tantas marcantes que ele trouxe, que Friedrich se utiliza: o futuro da humanidade passa pela família, só ela salva. O futuro da humanidade passa pela família, só ela salva.
Se ele não fosse católico, nós diríamos que essa seria uma frase espírita, com profunda consonância com os ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais. A família é a base da sociedade, é o cadinho depurador. Jesus, no encontro na casa de Simão Pedro, vai dizer que a família pode ser comparada a um grande jardim de rosas perfumadas, onde também há espinhos. Um oceano que ora está marevolto por causa das ventanias, ora está calmo e sereno. É dentro do lar que nós construímos uma sociedade muito melhor. Não há como viver uma sociedade de paz se o nosso lar é violento. Não há como viver em uma sociedade que seja pautada no bem, se nós ainda desenvolvemos a nossa intimidade, os vícios e as imperfeições. A doutrina espírita vai nos informar que é dentro da família que nós temos os nossos encontros, os nossos reencontros. É na família que nós procuramos quebrar e cortar as nossas arestas, porque é lá que nós nos desvelamos. São os convites que a divindade nos faz para o nosso progresso. O espírito Augusto César Neto, um jovem que morreu em São Paulo, na Praia de Santos, vítima de afogamento, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Fatos da Vida, ele conta algo muito peculiar em relação à família, quando se recorda de uma passagem de Jesus com Simão Pedro e os seus apóstolos. Jesus, juntamente com Simão Pedro e os seus seguidores, estavam indo para Jericó, saindo de Jerusalém. Haviam várias estradas que levavam às cidades, e naquele dia eles pegaram uma estrada desconhecida e se perderam no meio do caminho. Jesus manteve-se tranquilo e pacífico, mas Simão Pedro tinha os seus arroubos. Parece muito conosco. Simão Pedro, nas páginas do Evangelho, tem muito da criatura humana, nós que estamos no processo evolutivo. E ele disse para Jesus: pode deixar que eu vou resolver a situação. E logo que disse isso, um homem vinha pela estrada. O homem vinha pela estrada, puxando o seu burro, e Simão Pedro afastou-se de Jesus e dos companheiros e foi em direção a esse homem. E aproximando-se dele, perguntou: o Senhor poderia me dar uma informação? Como chego à cidade de Jericó? De forma muito gentil. E o homem, palavras textuais de Augusto César Neto: não dou informações a vagabundos, homens que vivem pela estrada sem eira nem beira, pois siga por onde quiser e eu não te informarei. E não informou. Simão Pedro ficou tão decepcionado. Ele abaixou os olhos e aproximou-se de Jesus, espumando de raiva, e disse: o Senhor está vendo como as pessoas nos tratam? O Senhor está vendo como está a situação de Israel? Esse homem merece, é o fogo do inferno. Ele tem que queimar para a eternidade, para que ele aprenda a respeitar as pessoas, os mais velhos. Será que ele não percebeu que era mais velho que ele? E Jesus não deu sequer uma palavra. Parecia que não escutava o que o apóstolo mais velho dizia. Eles continuaram andando perdidos na estrada. E apareceu uma jovem muito bela, que carregava sobre a cabeça um cântaro de barro com a linfa cristalina. Aproximou-se Simão Pedro dela e perguntou: minha jovem, muito dócil, você poderia me informar como chegar à cidade de Jericó? Nós estamos perdidos. Ela olhou para Simão, sorriu e disse: é claro, meu senhor, com muito prazer, eu vou te informar como chegar à cidade de Jericó. Siga esse caminho, na primeira o cruzamento, vire à direita, siga a estrada de terra, depois você encontrará uma outra estrada à esquerda, siga direto e chegará à cidade de Jericó. Simão Pedro ficou espantado com a docilidade daquela jovem, e despedindo-se dela, depois de agradecer, disse: está vendo, Senhor,
Este é o protótipo da criatura humana aqui na terra. Todos deveriam ser dóceis, deveriam ser amáveis, como essa jovem que delicadamente me deu a informação para que nós pudéssemos chegar a Jericó. Eu nem me atreveria a perguntar ao Senhor qual é a recompensa dela, mas quero escutar da boca do Senhor qual é a recompensa dessa jovem dócil que nós acabamos de encontrar. E Jesus disse: quer mesmo saber, Simão? É claro que quero. A prova dela, ou a recompensa dela, é casar-se com Brutamontes, que te cuidou mal na estrada. Ela iria casar-se com Brutamontes, que deu más respostas a Simão Pedro. Para nós podermos entender a contextualização da família. Porque às vezes nós nos achamos peixes fora d'água, que não fazemos parte daquela família, porque somos muito diferentes de todos eles. É por isso que nós estamos lá, para fazer a diferença. Porque se fôssemos iguais a eles, nós não teríamos nenhum proveito ali dentro. Mas se nós somos aqueles que já temos uma maneira de pensar diferentes, se a doutrina espírita já iluminou o nosso coração para a verdade, é nosso dever iluminar aqueles que estão à nossa volta, sem desejar arrastá-los para perto de nós, mas iluminando-os para que eles possam compreender sozinhos a estrada que devem caminhar. Mas geralmente dentro da nossa casa, nós entramos na mesma sintonia e na mesma afinidade dos nossos que estão em desequilíbrio. Se o marido chega gritando, a esposa grita mais ainda para mostrar quem manda dentro de casa. Ou ao contrário, a esposa grita, o marido também grita mais. O filho chega de madrugada alcoolizado e a mãe quer brigar com ele pela madrugada, porque marcou um horário e ele chegou em outro. Vai adiantar brigar com ele naquele estado? De certo que não. Vai piorar ainda mais a situação. Aguardemos o dia seguinte, onde a ressaca, tanto física quanto moral, vai surgir. Então nós dialogamos, nós conversamos, resolvemos a situação, mas nós preferimos entrar no desequilíbrio do outro. Preferimos perder a paz aparente, porque a paz verdadeira, ela nunca se perde na nossa intimidade. Dentro da nossa família, é preciso nós atentarmos para com os nossos filhos. Maria Montessori, a pedagoga italiana, ela diz: a primeira ideia que uma criança precisa ter é a da diferença entre o bem e o mal. E a principal função do educador é cuidar, para que ela não confunda o bem com a passividade e o mal com a atividade. Esse conceito, comentado por Fritz Schein no livro de Maria Montessori, também nos leva a algumas reflexões quanto à educação. Porque no processo educativo, nós sempre queremos que os nossos filhos se transformem, mas não transformamos-nos. Permanecemos os mesmos. E como a psicologia nos ensina que os filhos imitam aquilo que os pais fazem, geralmente o menino no pai e a menina na mãe, eles vão naturalmente fazer aquilo que nós fazemos dentro de casa. É muito comum nós dizermos aos nossos filhos: nunca minta para o papai, nunca minta para a mamãe. Qualquer coisa que acontecer na rua, mesmo que você estiver errado, conte em casa. O telefone toca, a mãe diz: se for fulano de tal, diz que eu não estou. É um paradoxo. Como ensinar a verdade falando a mentira? Nós assistimos uma palestra de uma protestante de Belo Horizonte, chamada Helena Tanuri, da Igreja Batista da Lagoinha, e ela diz algo muito interessante na educação dos seus filhos. Ela tem 4 filhos, e aquela que é a menorzinha é a que dá mais trabalho para ela. Faz muitas pirraças, sempre gritando dentro de casa, e ela não sabia mais como fazer com a menina. Um dia, ela teve uma ideia. A menina gritava, esperneava. Helena ajoelhou-se nos pés da menina, colocou as mãos na cabeça dela e disse: mansinha, mansinha, minha filha, mansinha. A menina foi ficando mansinha, foi parando de chorar, de gritar assustada com o que a mãe fazia, e não é que deu certo. Todas as vezes que a menina gritava, que a menina esperneava, Helena ajoelhava-se no pé dela
estendia a mão e dizia: mansinha, minha filha, mansinha. Um dia, a menina estava no quarto brincando com tintas. E quando Helena chegou no quarto, a cama estava toda suja de tinta. A menina enlameada com tinta. E ela começou a gritar: mas minha filha, eu já te disse 500 vezes que aqui não é lugar de você fazer isso. Que aqui não é lugar para você brincar com tinta. Agora como que eu vou limpar essa casa? E começou a falar alto, a menina assustada. De repente ela disse: mamãe, venha cá. A mãe veio. Ajoelha-se aqui. A mãe ajoelhou. Ela esticou a mão e disse: mansinha, mamãe, mansinha. Porque as crianças aprendem com aquilo que nós estamos vivenciando dentro do nosso lar. Maria Montessori, ela traz um conceito que a doutrina também nos ensina, que o bem não é passividade, o bem é ativo, o bem é operante. E o livro dos Espíritos nos informam que o aparente mal que nós estamos visualizando dentro da sociedade tem o seu valor porque eles são audaciosos. E porque nós nos comprazemos em ver o mal. Se o jornal, tanto escrito quanto falado, trouxer manchetes de benemerência, de pessoas que estão trabalhando, fazendo a caridade, ninguém compra os jornais. Mas se tem assassinatos, guerras, nós gostamos de ver o que é ruim. E é por isso que a mídia mostra. Porque trabalham com Ibope, só mostra o que as pessoas desejam ver. Nós trazemos um conceito errado do bem, que o bem não pode se mostrar. Porque Jesus ensinou que não deve se fazer com uma mão, deve fazer com uma mão sem que a outra veja. Mas esse conceito é no sentido da ostentação. De nós queremos aparecer diante da sociedade, sermos aplaudidos pelos outros. É bem diferente de fazer o bem e divulgar para que as pessoas possam ajudar. Nós aqui somos uma instituição espírita. Se não forem divulgadas as tarefas assistenciais, para que nós possamos trabalhar, como é que vai realizá-las? É preciso informar, é preciso convidar as pessoas, dar oportunidades. E por nossa vez, quando abraçamos a tarefa, é preciso que nós convoquemos outros trabalhadores. Mas nós temos esse conceito de que não pode comentar, não pode dizer a ninguém o que está se fazendo de bom. E é por isso que o mal tem se alastrado. O mal vai ser combatido a partir da vivência do bem. Porque, em verdade, o mal em si ele não existe. O mal, conforme dizem os benfeitores espirituais, é a ausência do bem dentro de nós. É preciso também que no nosso dia a dia, nós estejamos atentos na convivência dentro do nosso trabalho. A todos os instantes, nós somos convocados a dar o nosso exemplo na nossa atividade comercial. Ali passamos muitas vezes muito mais tempo do que dentro da nossa própria família, dentro do nosso lar. E os desafios naturalmente surgem. A doutora Robin Cassardia, que é uma psicóloga americana, ela conta um fato muito curioso acontecido com a sua paciente. A paciente chegou e disse para a sua terapeuta: eu vou pedir contas. Já não suporto mais o meu chefe. Porque eu chego mais cedo, ele diz: você quer ganhar aumento, por isso está chegando mais cedo? Eu chego atrasada, vou cortar o ponto. Todo dia chegando atrasada não dá. Tudo que eu faço, ele põe defeitos. Qualquer carta que eu digito, qualquer serviço que eu faço, não estou suportando mais. E vou pedir demissão, mas antes, vou dizer a ele tudo que eu queria ter dito e não disse. Porque nós vamos guardando por dentro, ao invés de colocar para fora na hora devida e resolver a situação. A doutora Robin Cassati disse: não faça isso. Vai perder o emprego, eu vou te dar uma solução e você vai ver, é infalível. E o que é? Você vai chegar no seu trabalho e quando ele começar a gritar com você, você vai olhar no pescoço dele, do lado esquerdo, e não vai tirar os olhos, fixamente no pescoço dele. Ele vai achar muito estranho, vai parar de gritar e vai perguntar: mas por que você me olha tanto? Você vai dizer para ele: porque eu tinha um tio que era como o senhor. E ele gritou tanto que a veia aorta dele estourou, e a sua está para estourar. Estou vendo que vai quase estourar. Vai dar certo?
vai dar certo, pode fazer. E a paciente foi. Quando chegou no trabalho, entrou no gabinete, ele começou a gritar, olho no pescoço, olho no pescoço. E ele gritando, não parava de gritar. Até que ele percebeu, disse, mas por que tanto olho no meu pescoço? Ah, eu tinha um tio como o senhor, que gritou tanto que a veia aorta dele estourou. O homem colocou a mão no pescoço, levantou-se, foi no espelho, olhou, voltou e caiu em si. E disse, me perdoe, você não sabe a vida que eu levo. Durante 30 anos eu cuido da minha esposa, que é paralítica. Eu não durmo à noite, porque ela geme a noite toda. Durante o dia tem funcionários que cuidam dela, mas à noite sou eu. Chego aqui no trabalho, desconto em você. A partir de hoje, vou tratar de cuidar dos meus ânimos e não me desequilibrar tanto. Você não merece. Você tem sido uma excelente funcionária. Porque nós não sabemos o que vai no coração do outro. Nós não sabemos o que o outro está vivenciando dentro da casa dele. E é por isso que devemos ter no nosso dia a dia o respeito. Para nós finalizarmos o encontro dessa noite, nós gostaríamos de trazer uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia que na vida não é necessário nós fazermos grandes coisas. Bastam pequeninas coisas com muito amor. Quando a figura do amor está presente na nossa vida, que se expressa pela caridade, porque o amor é a caridade em ação, nós então começamos a nos colocar no lugar dos outros, a sentir a dor dos outros, termos compaixão e auxiliarmos a todos aqueles que estão à nossa volta. E este livro, sob a luz do Evangelho, tem esse propósito também de ajudar, convidando-nos a auxiliar. Porque todos os direitos autorais desse livro vai para um projeto realizado na África, chamado Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto que visa cuidar de crianças órfãs de pai e de mãe em Moçambique. Moçambique é um dos países onde há o maior índice de AIDS no continente africano. 20% da população está contaminada pelo vírus. Os pais morrem muito cedo e as crianças, elas ficam sem ter quem lhes dê a direção. A Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG, abraçou essas crianças com o nosso auxílio, porque aqui brasileiros estão apadrinhando essas crianças. Com uma mensalidade, a criança é tirada do convívio da rua e ela recebe 2 refeições, recebe também o apoio escolar, o apoio cultural e do Evangelho de Jesus. É uma proposta realizada por um grupo espírita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje atende 900 crianças. No livro, ao final dele, existe toda uma orientação para aqueles que desejam participar do projeto. Também há um folder na entrada que fala a respeito deste projeto, aqueles que se interessarem. Foi por isso que nós iniciamos o trabalho dessa noite relembrando Albert Schweitzer. Porque desde aquele tempo ele já se importava com aquelas crianças, homens e mulheres da África, que vivem em condição quase subhumana. Todos nós temos condições de ajudar, porque o auxílio é do tamanho do nosso coração. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, uma senhora muito distinta morava no seu prédio e fazia caminhada na orla da praia. E sempre ela via 2 crianças, pareciam ser irmãos por causa da semelhança, que corriam entre os carros pedindo esmolas. Um dia ela se compadeceu, foi ao interior do apartamento, procurou alguma coisa para poder lhes oferecer e encontrou uma lata de leite. Uma caixinha de leite, a única coisa que tinha dentro da geladeira, por incrível que pareça. Ela meditou, criança gosta de leite. Desceu, chamou, veio o maior, que parecia ser o mais velho, ela entregou e disse, é para vocês 2, para vocês tomarem. O menino arregalou os olhos, chamou o irmãozinho que veio correndo, eles se assentaram no meio-fio e ela ficou encostada no portão, observando. E o maiorzinho que estava com a caixa de leite na mão disse,
é para você. Você é menor do que eu. Nós estamos com fome. É para você tomar. Pode tomar. O pequeno levantou-se, pôs a mão na cintura e disse: de jeito nenhum. Você é maior do que eu, você que precisa de forças. Pode tomar você. E as duas crianças com fome ficaram disputando quem é que tomaria o leite que estava esfriando na mão deles. Quando o maior percebeu que o pequeno não ia tomar de jeito nenhum, a senhora viu. Ele trancou os lábios, trouxe a lata de leite na boca, não tomou nenhum gole, entregou para o irmão e disse: deixei um pouquinho para você. O pequeno, que estava com fome, pegou a caixa de leite e virou na boca, aqueles goles volumosos, o leite escorrendo pela boca, coisa de criança. Ele tomou, e quando já não aguentava mais, olhou para o irmão que estava sentado, maior, e disse: deixei um pouquinho para você, você quer? O irmão maior pegou de novo a caixa, fingiu tomar, não tomou. Entregou para o menorzinho e disse: tem mais um pouquinho, você quer? E o pequeno tomou todo o leite, até a última gota. Quando eles terminaram de tomar, o pequeno pegou a caixa vazia, jogou na lata de lixo próxima e saiu a pular entre os carros. E o irmão maior sorria, estava muito feliz. A senhora, não suportando, chamou e disse: mas o que está acontecendo? Eu dei a caixa de leite para vocês dois dividirem. Você não toma nenhuma gota de leite e está feliz? Ele disse: porque hoje o meu irmãozinho se alimentou. E é por isso que eu estou feliz. Ninguém não é tão pobre que não tenha nada a doar, e nem tão rico que não tenha nada a receber. Pensemos a respeito disso. Que Jesus possa nos abençoar e possa nos envolver em sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado.